A TV GP1 segue realizando uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. A nossa entrevistada de hoje é a candidata pelo PSTU, professora Luciane Santos. Seja bem-vinda. Obrigada, Andressa. Nós do PSTU agradecemos o espaço. Candidata, uma das grandes preocupações da sociedade hoje é a questão da segurança pública. Quais são os seus projetos nessa área? Bem, quando a gente fala em segurança pública, vem logo em mente a questão da violência. E nós precisamos entender que a violência é um problema social. Muitos candidatos colocam aí como resolutividade desse problema apenas um aparato repressor fortemente armado nas ruas para combater, a violência, que é um mal que assola a sociedade. Para a gente resolver o problema da violência, nós precisamos ter geração de emprego e renda, porque quando tem um pai e uma mãe de família que estão desempregados, que não tem como alimentar os seus filhos, eles ficam evidentemente mais vulneráveis, à situação de violência. É preciso investir na educação, construção de escolas de tempo integral, onde as crianças possam estudar, ter acesso à cultura, ter acesso ao lazer, porque nós temos no estado do Piauí um déficit muito grande, com relação à educação, São pouquíssimas escolas de tempo integral, são pouquíssimas creches. Só para vocês terem uma ideia, saiu recentemente, uns dados do IBGE, que no ano passado, 86% das crianças de 0 a 4 anos de idade estavam fora das creches, Então é um déficit de educação muito grande. A juventude da periferia precisa ter acesso à cultura e ao lazer, porque nos grandes centros, da cidade, nas grandes periferias da cidade, a juventude é totalmente marginalizada, totalmente esquecida pelo poder público. Aliás, ela é bem lembrada, quando coloca, nas comunidades das periferias apenas, policiais fortemente armados para reprimir mais ainda. Então, as nossas propostas é a construção de um plano de geração de emprego e renda, escolas de tempo integral, é preciso que a juventude tenha acesso à cultura e ao lazer, é preciso a desmilitarização da polícia. A gente tem uma PM que foi pensada aos moldes, tem resquícios da ditadura militar, que são soldados que são extremamente oprimidos dentro das suas corporações pelos seus coronéis, generais e pelo Estado. É uma polícia que é oprimida e vai para a periferia oprimir mais ainda quem já é marginalizado. Então, falar sobre segurança pública é pensar numa mudança radical, da sociedade, pensar numa mudança radical das áreas sociais, enquanto é investido nas áreas sociais. Então, é preciso pensar numa sociedade como um todo, Candidata, esse investimento na educação, geração de emprego e renda, lazer, seria a longo prazo e a curto prazo. Como resolver esse problema? Veja só, esses problemas aí da falta de investimento nas políticas sociais, dá para se resolver a curto prazo. Tentam se vender a ilusão de que o Piauí é um estado falido, de que o Piauí é um estado pobre, mas a gente sabe que todas as riquezas que são geradas pelo Piauí, pelos trabalhadores do Piauí, é colocadas em interesses dos grandes banqueiros, latifundiários, empresários que financiam as campanhas dos políticos que estão aí no poder há décadas, Nós do PSTU defendemos a inversão dessa lógica. Por exemplo, no Estado, o Estado tem uma dívida ativa de 2 bilhões de reais, ou seja, é aquilo que os empresários devem para o Estado. Num governo nosso do PSTU, cada centavo desse será cobrado e aí vai ter dinheiro para investir na educação, melhor equipamento das escolas, a construção de um plano de obras públicas, que é uma das nossas bandeiras que a gente defende, que além de resolver o problema do desemprego, vai estruturar o Estado com construção de mais escolas, creches, hospitais, saneamento básico. Outro ponto a ser defendido, a suspensão imediata do pagamento da dívida externa.
O Piauí está mergulhado aí numa dívida que até o final, que até o começo de 2019 vai estar na casa de 5 bilhões de reais. São empréstimos feitos, né, pelo governador aí junto aos bancos internacionais e aos bancos nacionais, que a população não sabe para onde é que está indo esse dinheiro, porque para a melhoria das nossas condições de vida é que não é. Então, para que haja dinheiro para investir justamente no emprego, na saúde, na educação, nós defendemos a suspensão imediata do pagamento dessa dívida e depois ser feita uma auditoria dessa dívida. Nós defendemos que nacionalmente seja suspenso o pagamento de uma dívida externa que consome quase 50% do orçamento nacional. Tendo a suspensão dessa dívida, há uma melhor distribuição de recursos para os estados, né, a partir do fundo de participação dos estados. Então, é algo que dá para resolver a curto prazo, porque aqui o que está sendo colocado como prioridade é as necessidades dos trabalhadores. Se for para acabar, né, que é o que nós defendemos, acabar com a regalia desses empresários que estão aí, desses políticos, de um judiciário que custa a casa de bilhões de reais por ano para os cofres do Estado, nós iremos fazer isso, porque aqui o que tem que ser defendido é as necessidades dos trabalhadores. Então, com tudo isso, suspensão do pagamento da dívida, a cobrança a sonegação de impostos, a cobrança das sonegações de impostos dos empresários aqui no Estado, o fim das isenções fiscais, né, a defesa da suspensão do pagamento da dívida externa nacional, isso vai gerar mais lucro para a gente que a gente possa investir nessas áreas. Candidata, a senhora defende uma gestão com conselhos populares. Como ficaria o Piauí numa administração socialista num país capitalista? Pois é, Andressa. Pensar no Piauí é preciso pensar como está o cenário internacional e nacional, né? Qualquer proposta que se coloque do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista social, é preciso se pensar na conjuntura internacional e nacional. A nossa candidata, Vera Lúcia, né, que é a nossa candidata à presidência da República, também defende esse modelo de governo que é o modelo mais democrático que tem. O que é mais democrático? É você discutir com 99% da parcela da população, que são os trabalhadores, que são aqueles que produzem a riqueza do país e do Estado, ou delegar as nossas vidas a um punhado de picaretas que estão aí no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, que votam legislações que vão retirar o direito dos trabalhadores, ou é mais democrático, né, discutir com todos os trabalhadores? Então, nós defendemos, né, esse modelo de administração, de governabilidade, que é dos trabalhadores, apoiado nos conselhos populares, porque quem tem condições de dizer com o que é que deve ser gasto o orçamento do Estado para a educação é quem utiliza a educação pública. Você acha que os filhos desses parlamentares que estão aí pisaram pelo menos alguma vez, né, na porta de uma escola pública? Quem tem condições de dizer com o que é que deve ser investido o orçamento para a saúde são aquelas pessoas que vão no posto de saúde tentar marcar um exame. Então, é um modelo de governabilidade mais democrático que tem. É a maioria, os operários, são os trabalhadores, é o povo pobre que vai decidir os rumos da sua vida. E fazer isso no sistema capitalista é quase impossível. É por isso que nós do PSTU defendemos uma revolução social, uma revolução socialista, tanto no país como no Estado e assim como no mundo, para a gente tirar o nosso povo desse cativeiro social. Professora, a oposição diz hoje que o Estado está quebrado e a senhora vem com uma proposta de aumentar os salários. A senhora não concorda com a oposição de que o governo está quebrado? A senhora acha que o governo tem dinheiro suficiente para bancar esse aumento? Olha só, tentam vender a ilusão de que o Piauí está quebrado, né? Como eu falei anteriormente, que o Piauí não tem riqueza. Vou só dar um exemplo aqui, Andressa. Recentemente eu estive em Picos, em região, e a gente vê que ali é uma região riquíssima, rica em minérios, né, rica em calcário, tem se a agricultura familiar, né, tivesse mesmo sendo prioridade dos governos, também seria uma riqueza assim, monumental. Mas o que é que acontece, né? Toda a riqueza do Estado, ela está sendo mapeada
pelos grandes empresários, pelas multinacionais, pelos grandes latifundiários, para que essa riqueza que é do Estado e que é da população vai ser colocada apenas a serviço deles, apenas para os interesses dele. Né? Como nós vivemos num Estado que é extremamente rico de minério, energia limpa, poderia ser rico na agricultura familiar, nós temos um turismo que é muito bom, nós temos um dos turismos que são os mais belos, né, do Nordeste. Se toda essa riqueza tivesse sido colocada à disposição dos trabalhadores de melhoria das suas necessidades, não tenha dúvida que nós teríamos um salário que é aquele que é defendido pelo DIEESE, que é o que nós defendemos, que é R$ 3.800. Se esses legisladores que estão aí votam um salário, dizem que um pai e uma mãe de família consegue sustentar a sua família com 900 e poucos reais, por que eles não votam o salário deles nesse mesmo valor? Ou se o salário deles estão em torno de 34 mil reais e agora teve um reajuste de 16%. Se eles acham que só dá para sobreviver com esse valor, pois esse valor é o mesmo valor que os trabalhadores deveriam receber. Então, nós defendemos aquilo que é justo, minimamente, que os trabalhadores tenham direito, pelo menos, a comer, porque com 900 reais não dá. Na questão da corrupção, a senhora prega que os corruptos devem devolver o dinheiro e serem presos, mas isso já acontece. Quais seriam os outros mecanismos contra a corrupção? Acontece não, Andressa. A coisa mais difícil que tem é você prender rico e bandido corrupto e os corruptores. É a coisa mais difícil que tem. Eles pegam um aqui, outro ali para dizer que está se fazendo justiça. Mas a gente vê que o país ele está mergulhado aí no mar de corrupção, porque a corrupção ela faz parte do sistema capitalista e nós defendemos a prisão de todos os corruptos e corruptores e o confisco de todos os seus bens. E que esses bens não fique, né, no Estado que já é corrupto, mas que esses bens sejam colocados sob controle dos trabalhadores. Todas essas empresas que estão aí, como a Odebrecht, como a JBS, como muitas empresas também aqui no estado do Piauí, que estão envolvidas em corrupção, que não pagam, né, que têm dívida junto ao Estado, todas essas empresas deverão ser estatizadas e colocadas sob controle dos trabalhadores. Então, o que nós defendemos é a prisão de todos os corruptos e corruptores e as empresas que estão envolvidas aí na corrupção sejam estatizadas e colocadas sob controle dos trabalhadores. Candidata, as últimas pesquisas apontam que os deputados estaduais vão praticamente todos serem reeleitos. Como é que a senhora pretende governar com uma Assembleia que difere completamente das propostas do PSTU? É lastimável, né, esse cenário aí do Estado e do país, né? As mesmas velhas raposas, né, ocupando as cadeiras aí da Assembleia, todos estarão agora em 2019 votando a reforma da Previdência, boa parte votaram a reforma trabalhista, a lei das terceirizações, então ali é um covil, né, ali serve como um balcão de negócio do grande latifundiário, dos empresários, dos banqueiros. É lastimável, né, a gente ter esse cenário aí para o próximo período. Mas um governo dos trabalhadores do PSTU não depende daquela casa para aprovar nada. Nós defendemos um governo, né, apoiado nos conselhos populares e que ou eles se submetem à vontade do povo, à vontade dos trabalhadores, ou eles vão ter que se ver com os trabalhadores rebelados e organizados. Porque eu vou te dar um exemplo. Caso a gente ganhe, a gente coloca como proposta de lei a reforma agrária, que é algo urgente no Estado e no país. E aquela bancada de latifundiários que tem lá vota contra a reforma agrária, que é algo que vai atender às necessidades dos trabalhadores, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos organizar o povo do campo e da cidade e colocar lá na frente da Assembleia. Isso vai ser votado na marra, porque aqui o que tem que ser colocado como prioridade é as necessidades do povo e não as necessidades dos que estão aí. Então aquilo ali não representa, né, a classe trabalhadora. Eles poderão existir porque, de fato, vai demorar um tempo até a gente dissolver tudo aquilo que está ali, mas um governo da gente não vai ser para ser colocado os interesses dele como prioridade, não.
Candidata, você pode se dirigir aos eleitores e fazer suas considerações finais. Nós agradecemos o espaço, né? As eleições estão se aproximando, dia 7 de outubro está aí. Muitos dos candidatos colocam que depois de outubro todos os problemas que a classe trabalhadora passa serão resolvidos. Nós dizemos que não, que as eleições que acontecem de 2 em 2 anos não mudam a realidade da nossa classe. Se assim fosse, a gente viveria, né, num bem-estar social diferente do que a gente está. E nós dizemos, né, que o que muda a realidade da nossa classe é a luta, é a organização. Por isso nós fazemos um chamado à rebelião. Os trabalhadores precisam se organizar, precisam se rebelar para dar um basta em tudo que está aí. Mas como nós somos um partido político, né, e a gente precisa se apresentar nessas eleições como uma alternativa dos trabalhadores para, junto com os trabalhadores, organizar essa rebelião, nós fazemos um chamado a todos vocês a votarem nas candidaturas do PSTU. Sou Luciane Santos, com o número 16. Faço um chamado vocês a votarem na nossa candidata à presidência da República, Vera Lúcia, também com o número 16, e em todas as outras candidaturas, né, do PSTU. A TVGP agradece a presença e a disponibilidade da candidata Luciane Santos. Obrigada.